Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que devemos fazer? É a pergunta, irmãos e irmãs, que neste Evangelho do terceiro domingo aparece por 3 vezes. Que devemos fazer? O Evangelho nos traz diversos grupos de pessoas que acorrem, que vão até João Batista com esta mesma pergunta. Primeiro chegam as multidões. As multidões perguntavam a João: que devemos fazer? Depois das multidões, nos diz o Evangelho, foram também para o batismo os cobradores de impostos e perguntavam a João: Mestre, que devemos fazer? Depois dos cobradores de impostos aparecem também os soldados. Haviam também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? Irmãos e irmãs, todos estes 3 grupos, a multidão, os cobradores de impostos e os soldados, são grupos que se perguntam o que eles devem fazer na sua realidade cotidiana, no seu dia a dia. Os 3 grupos, portanto, de pessoas que vão até João perguntando o que devemos fazer, porque eles queriam algo que dissesse respeito à sua prática diária, à sua prática cotidiana. Para cada um destes grupos, João Batista dá uma resposta diferente. Para as multidões, ele diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ao grupo dos cobradores de impostos, João vai dizer: não cobreis mais do que foi estabelecido. E para os soldados, a sua resposta é: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. E depois, irmãos e irmãs, vemos o próprio João dizendo qual era a sua atitude diante do Messias, quase como que respondendo ele também à pergunta: e eu, o que devo fazer? Ele vai dizer: eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ou seja, João Batista tem uma atitude de humildade. Humildade diante do Messias, Messias que ele veio apenas apontar, Messias que não era ele. As pessoas, inclusive, até chegaram a confundir ou pensar que João Batista fosse o Messias. E então, quando ele vai dizer: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Não é para João Batista que as pessoas têm que olhar, é para o Messias, é para Jesus. E João Batista tem a atitude de humildade, de reconhecer esta verdade. É a ele que vocês devem escutar, é a ele que vocês devem seguir, é a ele a quem vocês devem a cada dia escutar os seus ensinamentos. Assim, irmãos e irmãs, João Batista, e hoje a palavra de Deus nos mostra que para cada pessoa a palavra de Deus traz uma indicação do que deve se fazer, do que deve se realizar. Irmãos e irmãs, nós somos um povo de fé, um povo que acredita, um povo de discípulos de Jesus Cristo. A palavra é dirigida para todos nós, mas cada um precisa compreender, precisa entender e precisa se perguntar: o que eu devo fazer diante desta palavra? Como eu devo viver esta palavra na minha vida? Porque a palavra, irmãos e irmãs,
ao mesmo tempo em que é dirigida para todo o povo, é dirigida de modo individual, é dirigida de modo pessoal. Esta palavra tem que lhe alcançar, como não alcança nenhuma outra pessoa, porque os seus problemas são particulares, porque a sua vida, suas dificuldades, sua caminhada e sua história é individual, e a palavra de Deus vem para nós também desta forma, de forma individual, de modo que a pergunta que as pessoas se fazem, também nós devemos fazer. E nós, o que devemos fazer? E eu, na minha vida, o que devo mudar? Se fizermos a pergunta com sinceridade, a palavra de Deus nos dará a resposta. A palavra de Deus nos trará uma luz. Assim como João Batista, para cada grupo de pessoa, disse uma resposta, assim também a palavra de Deus vai trazer para cada pessoa uma resposta que é pessoal, uma resposta que é individual. É cada pessoa que deve se sentir tocada, é cada pessoa que deve se sentir interpelada, é cada pessoa que deve se sentir questionada diante da palavra de Deus. Não podemos, irmãos e irmãs, diante da palavra proclamada e explicada, dizer: esta palavra é para o outro, esta palavra é para outra pessoa. Não, esta palavra é para mim, esta palavra é para você, esta palavra é para cada um de nós. E nós, o que devemos fazer? Foi a pergunta que João Batista ouviu naquele dia, e a cada pergunta ele deu uma resposta, porque cada grupo de pessoa tinha a sua vida, tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades. Para o grupo dos soldados, João Batista vai dizer: não tomeis à força dinheiro de ninguém. Era sinal de que os soldados usavam de violência para tirar dinheiro das pessoas. Por isso, João Batista a eles propõe, a eles sugere, a eles indica: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Sinal, portanto, de que também era comum os soldados daquela época levantarem falsas acusações. Por isso, João Batista indica para eles: não façam isso, não realizem isso. Se vocês veem os outros fazerem, não façam vocês. Se querem empreender o caminho de conversão, não façam vocês. Se querem ser diferentes para acolher o Messias, não façam vocês. Irmãos e irmãs, é palavra atual para cada um de nós. E cada um de nós, no seu dia a dia, nas suas atividades, junto aos seus amigos, no seu trabalho, com os seus colegas, também deve agir da mesma forma. Se os outros estão enveredando pelo caminho do pecado, da desonestidade, da violência, da falsidade e da mentira, escute a voz do Evangelho. Não siga, não faça como os outros estão fazendo. Faça aquilo que a palavra de Deus lhe indica, faça aquilo que a palavra de Deus lhe aponta. Irmãos e irmãs, para isto também é preciso humildade. A mesma humildade que teve João Batista para reconhecer que o Cristo era maior do que ele, que diante do Cristo ele não era digno nem de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. É preciso a humildade para reconhecer: eu tenho feito isto precisa ser mudado, isto precisa ser transformado, eu preciso me converter neste ponto, eu preciso me converter nesta atitude da minha vida. Irmãos e irmãs, a preparação, o tempo do advento é tempo que nos chama à conversão, e conversão exige humildade para reconhecer o próprio pecado, humildade para reconhecer a própria fraqueza, humildade para reconhecer: eu sou pecador,
eu fraquejo neste ponto, eu caio neste ponto em minha vida, e assim, com esta humildade, reconhecendo o pecado, saber levantar, saber mudar, saber confiar, saber esperar na bondade e na misericórdia de Deus nosso Pai. Que o tempo do advento, tempo de conversão, nos leve à humildade. Humildade de João Batista, que em outra passagem do Evangelho também vai dizer: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Que nós aprendamos com João Batista a lição da humildade. Que Cristo cresça em nossa vida, que a palavra de Deus cresça em nossa vida, e assim, a palavra de Deus crescendo, Cristo crescendo em nossa vida, que a nossa vontade diminua, que o nosso homem velho diminua, e assim, irmãos e irmãs, estaremos nos preparando bem para a celebração do Natal, estaremos nos preparando com as disposições que Cristo quer ver em nosso coração, a humildade e a confiança no seu amor. Que cada um, sinceramente e humildemente, possa hoje também, diante desta palavra que nós ouvimos, refletir e perguntar: e eu, o que devo fazer? Em que devo mudar? O que devo transformar em minha vida? Se a pergunta for feita com sinceridade, Deus dará a resposta que precisa também ser acolhida, resposta que talvez possa magoar e possa machucar, mas é uma resposta que leva para a salvação, porque traz a conversão. Que o Senhor nos dê a graça da humildade que teve João Batista para reconhecer aonde erramos, aonde pecamos, e para reiniciar sempre a nossa caminhada, assim que reconhecermos a nossa fraqueza. O que devemos fazer? Que esta seja a pergunta que cada um hoje se faça diante da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta pergunta tão fundamental que fizeram as multidões, os cobradores de impostos e também os soldados para João Batista. E nós, que devemos fazer?